Na videoaula de hoje, nós vamos entender um pouco mais sobre os blocos de design e como utilizá-los no Eagle. Bom, os blocos de design são elementos que podem ser desenvolvidos previamente, feito o schematic e o layout de um determinado componente, por exemplo, para que posteriormente sejam agregados num projeto maior. Essa é uma boa prática no desenvolvimento de projetos, pois permite que vários desenvolvedores façam coisas diferentes e também que agilize muito o desenvolvimento, pois eu não preciso, toda vez que eu for usar um determinado componente, ficar olhando o datasheet e vendo como são feitas as conexões, os periféricos que ele necessita. Eu simplesmente posso ir lá e usar meu bloco de design. Eu vou abrir aqui alguns exemplos de bloco de design que eu já tenho desenvolvido. Já vem alguns exemplos no próprio Eagle, como vocês podem ver, tem vários exemplos aqui. Mas aqui são alguns exemplos que eu mesmo construí. Eu vou abrir desse conversor DC-DC aqui, MP2307. Como vocês podem ver, ele já tem a parte do schematic toda feita e esse bloco do layout. Quando eu quero simplesmente usar esse componente, eu posso ir no projeto que eu quero e dar um include nele. Então eu já vou ter o schematic e o meu layout feito, não precisando de desenvolver tão a fundo esse layout, pois muitas vezes é um layout complicado, o posicionamento dos componentes acaba ficando muito difícil. Então dessa maneira você simplesmente vai colocando blocos em um projeto maior. Eu utilizei muito isso durante o desenvolvimento do projeto Genos, que é um grande projeto de hardware, pois eu desenvolvi tudo separado, os blocos de design, e fui juntando-os, ficando muito mais fácil o desenvolvimento do final de uma placa. Bom, para dar um exemplo de como é muito mais fácil utilizar os blocos de design, eu vou abrir aqui um arquivo de um schematic que já está feito sem o board dele. Eu já fiz essa placa, mas eu vou abrir só o schematic para exemplificar. Bom, aqui está um schematic de uma placa complexa. Ela é uma placa para gerenciamento de energia. Eu vou aqui no schematic, vou criar ele, dar um yes. Como vocês podem ver, os componentes ficam todos jogados. Para você criar um layout a partir disso, é muito mais complexo do que se ele já tivesse sido fragmentado em blocos. Por isso, então, nós utilizamos os blocos de design, pois assim nós adequamos o nosso layout a partir dos blocos, já temos melhor uma ideia de dimensão e de como posicioná-los no nosso projeto final. Bom, mostrado então o que é um bloco de design, nós vamos agora construir o nosso bloco do hino. Bom, então para a criação do nosso design block, primeiramente nós vamos criar um novo schematic. Então em File, New, Schematic. Ele não precisa de estar dentro de nenhum projeto, pois nós vamos usar apenas o arquivo DBL exportado a partir daqui. Feito isso, então nós vamos adicionar o nosso INA, que é o nosso sensor de corrente e tensão, que é o bloco de design que vamos criar. Vamos aqui em Add a Part. Ele vai estar naquela biblioteca que nós adicionamos na aula passada. Vamos procurar aqui colocando os dois asteriscos, que ele vai buscar tudo que vai ter a palavra INA. Como vocês podem ver, já vai ficar em azul essa biblioteca. A princípio, talvez vocês tenham um pouco de dificuldade para procurar os componentes, mas isso é com o tempo e com a prática vai ficando cada vez mais fácil. Mas basicamente só digitem o INA e vão passando até encontrar essa biblioteca que já havia sido instalada. Feito isso, nós vamos clicar aqui sobre o componente. Ele já vai aparecer o footprint e o símbolo. Vamos clicar em OK e adicioná-lo ao nosso design block. Bom, feito isso, nós apertaremos ESC, ele vai vir para essa tela. Além do INA, nós vamos precisar de solder jumpers. Eu digitei apenas solder porque provavelmente ele já vai aparecer em alguma biblioteca. Nós vamos aqui nessa biblioteca jumper. Vamos clicar nesse SJ, que é o solder jumper. E aqui nós vamos ter dois estilos diferentes. Um SMD. Os dois são SMD de tamanhos diferentes. Então nós vamos clicar apenas nesse SJ, porque ele é um solder jumper de uma via só. E vamos clicar nesse SJ comum. Vou clicar aqui em OK. Nós vamos utilizar dois solder jumpers. Clico em ESC. Nós vamos precisar de um capacitor. Então, eu uso a biblioteca RCL por uma questão de padronização e também com a integração no software de simulação.
Eu uso o padrão europeu, então vem aqui em CEU, que significa que é o capacitor no símbolo europeu, que é esse tipo de símbolo. Eu vou escolher aqui um capacitor 1206. Esse 1206, ele é o tamanho do encapsulamento. Ou seja, nós temos tamanhos diferentes. O 1206, ele é um padrão de tamanho. E nós temos, por exemplo, o 805, que é outro padrão de tamanho um pouco menor. Eu vou escolher o 0805 só por uma questão de desenvolvimento do layout, para mostrar como é o desenvolvimento com componentes bem menores. Vou vir aqui em OK, vou adicionar nosso capacitor, então. Bom, eu só queria comentar que eu já me adiantei, eu acrescentei esses componentes, pois eu já tenho uma certa familiaridade com o INA, então eu já acrescentei esses periféricos. Mas se for um componente que vocês não conhecem, não sabem como usar, nós precisamos consultar o datasheet. Bom, nesse caso eu vou mostrar aqui para vocês o datasheet do INA e quais são os periféricos que ele necessita. Normalmente as fabricantes já colocam os periféricos e muitas vezes dão até dicas do layout e muitas vezes até do schematic de como deve ser desse componente. Por isso é muito importante a realização dos blocos de design por causa desta padronização. Bom, aqui nós podemos ver os pinos do nosso componente, quais são as funções dele. É sempre importante vocês também darem uma conferida quando vocês instalarem a biblioteca, se os pinos que estão aqui são os mesmos que estão na sua biblioteca do Eagle, pois às vezes o desenvolvedor pode ter cometido algum equívoco e quando vocês forem realmente comprar e manufaturar sua placa, existe um erro que não pode ser corrigido. Essa biblioteca eu já me certifiquei de que ela estava correta previamente, então vocês podem usar com tranquilidade. Entretanto, se baixarem de algum outro lugar, ou se vocês mesmos desenvolverem, é sempre bom ficar atento a esses pinos. Na manufatura, o datasheet também é de extrema importância, não só pela especificação do próprio footprint, mas também pelas algumas características, como a temperatura de solda, tamanho da embalagem, principalmente se for manufatura em larga escala, quando é utilizado o pick and place. O pick and place, para quem não sabe, é uma técnica de manufatura em larga escala de placas, onde existem rolos com quantidades absurdas dos mesmos componentes e uma máquina já realiza o trabalho que seria feito por um humano, que seria de pegar o componente e posicioná-lo na placa para a realização da solda dos mesmos. Eu vou passar aqui porque, se eu não me engano, na parte de baixo já tem uma sugestão de layout e de schematic deste componente. Bom, aqui está um exemplo do layout dos componentes que precisam ser acrescentados nele. O que nós vamos precisar é de um resistor shunt para a realização da medição da corrente e da tensão. E nós vamos precisar de um capacitor de decoupling para a alimentação do nosso CI. Esse capacitor ele realmente cria um desacoplamento entre o CI e a alimentação externa e também ajuda a redução do ripple, que nada mais é do que uma oscilação na tensão de alimentação. Além disso, são utilizados esses resistores. Esses resistores aqui são para o barramento de comunicação do I2C. Por padrão, eu não costumo colocar resistores de barramento nos componentes, pois quando vamos trabalhar com projetos maiores, esses resistores já são colocados no barramento do microcontrolador. Assim, se colocássemos nos nossos blocos de design, nós estaríamos criando algo não muito genérico. Neste caso, nós não vamos colocar esses dois resistores, pois no projeto que criaremos, eles serão alocados posteriormente, aumentando assim a generalidade do nosso bloco de design. Outro ponto é que eu não coloco conectores nos blocos de design. Como eu havia mostrado na primeira aula, essa plaquinha que faremos ela envolve alguns conectores, mas nós não colocaremos no bloco de design, colocaremos no projeto final, pois a colocação de conectores também diminui a generalidade do nosso bloco de design. Isso é algo que não queremos. Queremos que ele seja extremamente genérico para ser utilizado numa infinidade de projetos. Além desse resistor desses capacitores, nós vamos utilizar os solder jumpers, que já foram adicionados no schematic. Os solder jumpers servem para o endereçamento desse dispositivo. Neste caso, estamos utilizando um protocolo de comunicação, no caso o I2C. Por isso é necessário que nós endereçamos cada dispositivo para que quando o nosso microcontrolador for realizar a leitura de um sensor, ele saber exatamente qual sensor ele está lendo e para qual sensor ele deve enviar algum comando.
Por isso, nós utilizamos os solder jumpers, que são uma técnica de endereçamento por hardware. Nele, nós soldamos ou não soldamos dois solder jumpers. Fazendo uma analogia, cada solder jumper seria um bit que possui 2 elevado a n possibilidades. Dessa maneira, nós conseguimos endereçar até 4 dispositivos por barramento. O INA é um bom sensor, porém seu endereçamento por hardware permite que apenas 4 sensores sejam conectados por barramento I2C, não permitindo assim que toda a robustez do protocolo seja utilizado, pois em um protocolo I2C podem ser utilizados até 255 dispositivos. Bom, então voltando ao Eagle, além desse capacitor, nós vamos adicionar agora um resistor. Vale se atentar que esse resistor ele tem um encapsulamento especial. Bom, vale se atentar que esse resistor ele tem um encapsulamento especial, como vocês podem ver aqui no nosso datasheet. No caso, ele é um resistor do tamanho 2510, pois ele é um resistor shunt, que é um resistor com baixa resistência, utilizado para a realização da medição de correntes e de tensão. Esse resistor, se eu não me engano, ele é de 0,25 ohms, e quanto mais baixo, melhor. Conseguimos assim medir a corrente que está passando sobre o nosso circuito. Bom, aqui vou adicionar resistor europeu, só por uma questão de símbolo mesmo. Vou procurar aqui o encapsulamento 2512. Eu havia falado errado 2510, na verdade é o 2512. Como vocês podem ver, ele já tem o package 3D, então quando formos realizar o CAD da nossa placa, ficará um CAD completo. Sempre tem preferências por componentes que já tenham esse CAD, por isso fica muito mais fácil o desenvolvimento. Clicaremos em OK e colocaremos aqui. Bom, além desse resistor, eu havia esquecido de comentar e de adicionar, mas nós vamos utilizar dois resistores de pull-down. São aqueles resistores que jogam o nosso nível lógico para o nível baixo, pois quando estamos utilizando o solder jumper sem estar soldado, é necessário que este fique no nível lógico baixo, e quando soldado, no nível lógico alto, funcionando como se fosse um botão, digamos assim. Então, neste caso, nós precisaremos de colocar juntamente com ele o nosso resistor de pull-down. Para isso, eu vou pegar um resistor 0805 para manter o mesmo padrão no projeto. Acabei de acrescentá-lo, vamos dar OK. Vou colocar dois deles, vou colocar aqui. Apertei ESC e apertei ESC novamente para sair dessa tela. Bom, nós vamos começar aqui, realizando as primeiras ligações. Esse resistor R1, ele foi o que eu havia mostrado anteriormente, que é aquele encapsulamento maior. Então, nós vamos interligá-los no Vin mais e Vin menos, que é por onde o INA irá realizar a medição da corrente. Para realizar as ligações, como eu havia mostrado na primeira aula, nós utilizaremos o comando NET. Ficaremos aqui. Esperamos que forme a bolinha ali. Ligaremos aqui. E Vin menos aqui. Pronto. Feito isso, nós vamos adicionar etiquetas para que possamos ligar nosso bloco de design no restante de um projeto maior. Para isso, então, nós prolongaremos esse net que eu havia criado. Apertaremos ESC, ele vai ficar somente com o fio para cá. Nós clicaremos nesse AB aqui, que é chamado Label. Ele está bem próximo do net. Clicaremos aqui em Label. E como configuração, nós marcaremos esse XREF ON, pois ele ficará com essa etiquetinha mesmo sobre o net que nós criamos. Então, recapitulando, eu venho aqui em Label e clico nesse XREF ON. Feito isso, então, eu vou clicar em cima do meu net. Como vocês podem ver, ele já apareceu essa etiquetinha. Eu clico novamente, ele seleciona a etiqueta. Feito isso, eu venho aqui em Name, clico na ferramenta Name, venho aqui e coloco o nome do que eu quero adicionar a essa label. Eu vou colocar aqui Vin mais, dou um Enter, ele já chamou aqui de Vin mais. Venho aqui com a mesma ferramenta NET de novo, vou fazer o mesmo procedimento para o conector de baixo. Venho aqui em Label novamente, aqui vocês podem ver, ele já vai ficar como padrão essa configuração, então eu não preciso clicar novamente. Só venho aqui, clico mais uma vez sobre a net, vai criar a label, clico de novo para fixar, venho em name, e aqui eu vou colocar como Vin menos.
Se houvesse a inversão disso, do vem mais com o vem menos nesses pinos, nada mais aconteceria do que uma inversão no sentido da corrente. Sendo assim, nosso sensor ele colocaria um sinal negativo na medição, tanto da tensão quanto da corrente. Só uma outra coisa, a ferramenta de zoom, se vocês derem muito zoom ou pouco zoom, é somente clicar nessa Zoom to Fit, que ele vai direto para uma vista do tamanho dos componentes. Algo importante é nós sempre adicionarmos valores aos componentes. Nesse caso, então, eu vou vir com essa ferramenta do lado de onde está a name, a ferramenta value. Vocês podem ver que as duas são muito parecidas, estão lado a lado. Então, eu clico na ferramenta value, clico em cima do meu componente e coloco o valor para ele. No nosso caso, nós vamos utilizar um resistor de 100 miliohms, ou seja, nós vamos utilizar 0.1 ohms. Vamos dar OK. Podem ver, já ficou o valor do nosso resistor. Bom, terminada essa parte relativa ao resistor shunt, nós vamos fazer a parte da alimentação do CI. Para isso, nós vamos precisar também de labels de alimentação. Essas labels, elas podem ser inseridas como componente. Então, para isso, eu vou vir aqui em adicionar componente. Aqui na minha barra de pesquisa, eu vou digitar GND. Bom, vocês vão ver que vai aparecer diversas bibliotecas, mas eu recomendo que utilizem a Supply 1 e o componente GND, pois é por uma questão de padronização, principalmente no desenvolvimento dos blocos de design, pois às vezes existem mesmos símbolos com nomes diferentes, e quando vocês juntam num projeto maior, esses nomes geram conflitos e muitas vezes não são nem vistos pelo desenvolvedor e podem ocasionar algum erro no projeto. Vocês vão vir aqui em adicionar esse GND, vou apertar ESC aqui. Agora eu vou precisar de um VCC. Como o INA ele tem uma faixa de operação de 3V3 a 5 volts, eu já vou colocar um supply de 3V3 logo de cara. Vocês podem ver apareceu esse mais 3V3. Eu utilizo também da biblioteca supply por uma questão de padronização. Vou adicionar para cá. Pego a ferramenta NET novamente. Vou só dar um move aqui antes. É importante que seu schematic fique intuitivo para que outros desenvolvedores consigam olhar o seu schematic e entender o que está acontecendo nele. Colocado nosso capacitor de decoupling, nós vamos atribuir um valor a ele. Então, eu vou vir com a ferramenta Value novamente, vou clicar sobre o nosso capacitor. Bom, feito isso, nós vamos precisar também do nosso GND. Vamos dar um copy aqui. Vamos vir aqui, então, com a ferramenta Move, com o botão direito, clicaremos em Copy e colocaremos aqui um GND interligado no GND do nosso componente. Só por uma questão de padronização, normalmente nós deixamos os GNDs alinhados. Bom, terminada então a nossa parte da alimentação do nosso CI, nós vamos passar aqui para a parte relativa ao nosso barramento 2C. Para isso nós vamos clicar aqui com a ferramenta NET novamente. Vamos adicionar uma label a ela. Vou clicar aqui, já estava configurado. Vimos com a ferramenta Name novamente. Colocaremos nosso nome de SCL. Faremos o mesmo processo para de baixo, colocando o nome de SDA. Isso nós faremos, pois quando formos conectar nosso sensor ao restante de um projeto, nós já temos as labels criadas, facilitando muito o desenvolvimento. Como vocês podem ver, essas labels ficaram sobrepostas. Nós podemos mudar as configurações dela, clicando com o botão direito. Vamos aqui em Properties. E onde nós estamos vendo 0,7, podemos diminuir o tamanho. Vou colocar aqui 0,5, por exemplo. Vocês podem ver, ela já diminuiu o tamanho. Fazer o mesmo processo para outro. Vocês podem ver agora, elas não se sobreporam. Bom, só queria mostrar que eu fiz uma pequena alteração na disposição dos componentes, só para facilitar a visualização e o entendimento do nosso schematic. Bom, então como eu havia falado, nós finalizamos a parte relativa ao resistor shunt, ao barramento 2C e à alimentação do CI. E agora falta finalizar a parte dos solder jumpers. Para isso, então, nós vamos pegar aqui o nosso solder jumper. Vou posicioná-los mais ou menos nessa posição. E vou ligá-los aqui nos pinos A0 e A1, que são os pinos de endereçamento do nosso CI. Bom, já realizei essa ligação aqui. Feito isso, nós vamos precisar interligá-los no nosso 3V3. Para isso, seguindo esse padrão que eu havia comentado,
nós utilizamos várias dessas referências, não costumamos interligá-las muito no mesmo ponto. Como eu disse, nós então copiamos essa label aqui e interligamos. Só como curiosidade, quando nós utilizamos esse tipo de referência, ele cria o nome da label como mais 3v3. Nós viemos aqui e clicarmos com o botão direito em cima do net. Nós vamos aqui em Properties. Nós podemos ver que o nome aqui ficou como mais 3v3. Então, eu colocando essa referência seria a mesma coisa que eu vim aqui em Name e colocar mais 3v3. Só que isso é muito mais prático e dá uma cara muito melhor ao seu schematic, facilitando assim o entendimento do mesmo. Bom, depois de ter realizado essa ligação, nós precisaremos de utilizar nossos resistores de pull-down. Para isso eu vou arrastá-los para cá, posicioná-los abaixo do nosso solder jumpers. Vou vir com a ferramenta net novamente e vou interligá-los aqui. Vou interligá-los no A0 e no A1. Vocês podem ver que surge essa bolinha quando eu realizo esse tipo de ligação. Só um comentário. Os nets aqui estão se sobrepondo, só que eles não estão interligados. Eles só ficam interligados quando nós criamos essa junção que é formada por essa bolinha aqui. Bom, adicionando nossos resistores, nós pegaremos então a nossa referência GND, vamos copiá-la aqui, copy, e a posicionaremos abaixo dos nossos resistores. Feito isso, pegaremos a ferramenta net novamente e a interligaremos. Tanto para o solder jumper quanto para o GND, nós poderíamos ter utilizado apenas um e interligado os dois, mas por uma questão de visualização, é preferível fazer dessa forma. Vocês podem ficar livres para desenvolver o schematic da maneira que acharem mais conveniente, desde que fique claro e de fácil entendimento. Bom, aqui eu finalizei o schematic, eu só mudei a disposição dos componentes, arrastei um pouco para deixar algo mais bonito mesmo, algo mais visual. E agora nós vamos passar para o desenvolvimento do layout. Nós vamos salvar aqui o nosso projeto, eu vou dar um save. Eu não havia salvo, mas eu recomendo que vocês salvem desde o começo. Vou salvar na pasta do projeto já. Aqui eu vou colocar como INA, vou colocar maiúsculo só para seguir o padrão. INA. Então, estamos salvo o nosso projeto, nosso schematic. Nós vamos criar agora o board para fazer o layout. Bom, terminado então o schematic do nosso bloco de design, nós vamos começar o desenvolvimento do layout. Para isso, nós vamos vir aqui nesse botão em Generate/Switch to Board. Como não tem nenhum arquivo de layout criado, ele vai aparecer esse aviso se você quer criar um novo. Então, clicamos em Yes. Como vocês podem ver, aparecem aqui os componentes utilizados no bloco de design e aqui é a área útil que nós podemos utilizar para fazer o desenvolvimento do layout. Bom, as ferramentas são bem parecidas com a do schematic, contanto existem algumas a mais, mas basicamente um dos primeiros passos do layout é o posicionamento dos componentes. Para isso então, vou começar com o CI, posicioná-lo aqui na parte de cima. Como nós podemos ver, foi acabado de criar então o nosso arquivo de layout, que é como realmente vai ficar a nossa placa. Nós podemos olhar aqui em Manufacturing, ele vai aparecer só uma tela verde, que essa é a área da placa, toda essa área com essa bordinha amarela. E no nosso caso ainda não tem nada porque nós não criamos nada. Bom, para começar o layout, vale atentar que essas linhas amarelas são as interligações dos componentes. São elas que funcionariam como se fossem os fios do nosso circuito. Para isso, então, nós vamos posicionar os componentes de uma maneira que essas ligações fiquem mais fáceis e mais lógicas para nós podermos traçarmos as trilhas do nosso layout. Para isso, então, nós vamos vir com essa ferramenta Move, que serve para fazer o posicionamento dos componentes. Nós vamos selecionar o componente que desejamos. Eu sempre recomendo vocês começarem com os CIs ou com os microcontroladores, pois eles são os elementos que mais concatenam os periféricos. Então, nós colocamos os CIs e colocamos seus periféricos em volta. Então, nesse caso, vou pegar aqui o CI do INA,
Vou posicioná-lo com a referência dele para cima, com essa bolinha aqui para cima. Só por uma questão do layout mesmo, eu gosto de excluir o nome e deixar apenas o nome do componente, pois quando nós vamos fazer o footprint do nosso layout, fica mais lógico. E também não fica algo muito rebocado. Bom, o componente que eu vou posicionar logo em seguida vai ser esse resistor aqui. Dá para ver claramente que ele é conectado nesses dois pinos. Então eu vou posicionar ele de uma maneira que fique fácil de eu traçar as trilhas. Então eu vou apertar com o botão direito do mouse para ele rotacionar. Vocês podem ver eu apertando o botão direito, ele vai ficar rotacionando. Ou eu poderia simplesmente vir aqui nessa ferramenta Rotate e somente clicar com o botão esquerdo mesmo, se ele estiver na ferramenta Rotate. Caso eu esteja com a Move, é só clicar com o direito. Bom, feito isso, vou posicionar ele um pouco mais para cá, para otimizar esse layout. Vou vir agora com o capacitor para fazer a parte da alimentação. Como vocês podem ver, ele está ligado no GND e no 3V3 desse solder jumper. Ele não está ligado diretamente no nosso CI. Para isso, então, eu vou procurar aqui onde tem o nosso 3V3. Como vocês podem ver, ele é nesse pino logo de baixo. Então, eu vou posicionar ele mais ou menos aqui. Vou mudar o nome também. Como vocês podem ver, eu estou tentando mudar o nome, só que ele está mexendo muito aqui. Se eu apertar a tecla Alt, eu consigo diminuir o tamanho do grid e consigo posicionar de uma maneira melhor o meu nome. Bom, aqui eu vou apagar o valor desse componente, pois normalmente eu deixo somente o número do componente e depois eu acabo gerando uma lista que tem o número do componente e o valor de cada um. Pois assim, quando você vai desenvolver um layout muito grande, acaba que isso ocupa muito espaço e não fica de uma maneira muito clara nem muito organizada para quem for realizar a montagem. Bom, eu só queria fazer uma observação que nesses dois resistores, o R3 e o R2, nós não colocamos valores no schematic. Mas isso não é um problema, pois caso aconteça de vocês esquecerem ou realmente não colocarem o valor, vocês podem vir direto no layout e colocar o valor por aqui. Nesse caso, é a mesma ferramenta Value. Nós vamos vir aqui e simplesmente clicar em cima. Vamos colocar um valor alto, pois ele é um resistor de pull down. Vou colocar 10k em ambos. Vocês podem ver que já apareceu o valor aqui. Eu recomendo que sempre façam isso no schematic mesmo. Isso é mais no caso de vocês substituírem um componente ou por acaso esquecerem mesmo. Mas é sempre bom fazer pelo schematic. Bom, só queria fazer uma observação, como eu havia mostrado que eu apaguei essas labels aqui dos valores dos componentes para o capacitor 1 e para o resistor 1, mas o nome ainda fica associado no componente. Isso aqui é só uma label mesmo. Então eu vou apagar os dois. Mas como vocês podem ver, se eu clicar com o botão direito, vir em propriedades, vocês podem ver que o valor ainda está aqui. Isso é só uma representação visual. Bom, feito isso, eu vou posicionar aqui os nossos capacitores e os solder jumpers, pois eles são posicionados próximo. Bom, como eu tenho um espaço de sobra aqui, eu vou posicionar um para cá. Nosso outro resistor para cá. Esse capacitor mais no meio aqui. Vou posicionar o solder jumper desta maneira. Bom, agora um comando importante. Como vocês podem ver, ficou de uma maneira não muito organizada os nossos traçados em amarelo, que representam as trilhas que nós vamos construir. Para isso, vocês clicam nesse comando Ratsnest, pois ele vai achar o caminho mais eficiente entre as ligações. Então, eu vou clicar aqui em Ratsnest. Como vocês podem ver, ele já diminuiu muito essas ligações que estavam feitas anteriormente. Só por uma questão de organização, eu gosto de diminuir o tamanho dos names. Onde está size 50, eu vou colocar 32. Pois já fica um tamanho bom para visualização. Outra ferramenta muito importante é a ferramenta de alinhamento. Nós utilizamos para realizar o alinhamento de vários componentes. Neste caso aqui, nós temos apenas 2, mas imaginássemos que tivéssemos 4 ou 5 resistores e quiséssemos deixá-los todos alinhados ou distribuídos de uma maneira espaçada. Então, para isso, nós utilizamos essa ferramenta de alinhamento. Antes disso, nós vamos pegar a ferramenta Group
Vamos selecionar os elementos que queremos alinhá-los. Eu vou selecionar, por exemplo, esses dois solder jumpers. Antes disso, eu só vou desalinhá-los só para mostrar a função da ferramenta. Vou selecionar os dois. Vou vir com a ferramenta Align e vou colocar o alinhamento centralizado verticalmente. Quando eu clico ali naquela ferramenta, ela alinha os elementos que estão selecionados. Agora eu quero mover os dois. Como eu posso ver, elas já estão com uma coloração diferente, que significa que esse grupo que está selecionado, eu venho com a ferramenta Move, clico com o botão direito e Move Group. Aí eu consigo mover os dois elementos ao mesmo tempo. Pressiono a tecla Alt do teclado para mexer com uma precisão maior e realizo o posicionamento dos componentes. Como eu disse, vocês podem fazer da maneira que vocês acharem melhor, mas eu recomendo sempre que coloquem o seu circuito integrado ou seu microcontrolador ao centro e distribuam os periféricos em volta. Bom, posicionados os componentes, agora nós vamos começar a fazer o traçado das trilhas. Para isso, nós vamos vir aqui com a ferramenta Route iWire, que é uma ferramenta que vai fazer realmente as ligações dos componentes. Bom, essa ferramenta nós temos várias configurações que podemos alterá-las. A primeira configuração que vamos alterar é o tamanho da trilha. Isso daqui ela vai marcar a espessura da trilha que vamos fazer. Vou dar um exemplo aqui. Essa daqui está no tamanho 6. É um tamanho muito pequeno. Vocês podem ver ela fica algo muito fino. Para a realização desse layout, nós vamos pegar uma trilha um pouco maior. Vamos pegar um tamanho 32, que eu acho que será suficiente. Não, 32 é muito grande. Quero o tamanho 16. Aqui 16, que é exatamente o tamanho do pad do componente. Bom, então selecionado o tamanho da nossa trilha, vamos clicar aqui sobre um pad de um componente e vamos fazer essas ligações. Por exemplo, se eu clicar nesse pad aqui, vocês podem ver que ele já fica com uma coloração diferente aonde eu tenho que levar essa trilha. Então eu vou traçando aqui, vou arrastando até lá e faço a interligação das duas. Vou fazer o mesmo para essa outra parte do componente aqui de baixo. Aí. Vou só simplesmente arrastá-lo um pouco para cá. Uma coisa importante no layout é nunca deixarem com 90 graus as trilhas, pois isso muda a impedância das trilhas e pode causar algum problema no circuito. Bom, peguei a mesma ferramenta, vou fazer outra ligação com outra trilha aqui. Vou vir a partir daqui. Eu vou inverter esse capacitor para ficar mais fácil a ligação dele. Vou vir aqui então com o meu 3V3. Eu vou interligá-lo. Pegar meu GND também. Bom, então nós vamos fazer a interligação de todos os nossos componentes no nosso CI. Bom, outra ferramenta importante é essa Repup, que ela é ao contrário da Trace. Basicamente, nós vamos clicar nela e nós podemos apagar uma trilha que fizemos por engano ou que erramos por algum motivo. Se eu quiser apagar todas as trilhas, neste caso estou apagando apenas uma, mas se eu quisesse apagar todas, eu vim aqui em All Signals e dou Yes. Aí ele irá apagar todas as trilhas que foram feitas na placa. Caso vocês precisem recomeçar ou tenham feito algo que estava errado, vocês podem apagar todas de uma vez. Bom, aqui eu mudei um pouco a disposição dos componentes para facilitar o layout. Isso é muito comum, às vezes você posiciona o componente de uma maneira, mas você vê que talvez seja mais fácil mudar um pouco o posicionamento, que assim as trilhas serão feitas com maior facilidade. Bom, aqui só falta fazer uma ligação, que são esses dois GNDs aqui, ligados aqui. Como vocês podem ver, não tem nenhuma maneira de eu sair com uma trilha daqui e interligá-la até aqui, porque vai haver uma sobreposição. Tá vendo que ele não deixa que eu faça isso de nenhuma maneira. Nesse caso, nós vamos precisar de usar mais uma camada no nosso layout. Para isso, então, nós vamos clicar aqui onde está o GND. Vamos passar por aqui. Vamos clicar com o botão direito. Então, nós vamos clicar aqui. Vamos clicar com o botão do meio do mouse, aquela bolinha. Vocês podem ver, já surgiu aqui um pontinho verde, que é uma via. Nós vamos posicioná-la. Clicar com o botão esquerdo do mouse. E aqui ela já pode ver que mudou de cor a nossa trilha. Ela ficou com uma cor azul.
Então nós vamos posicionar em cima da outra trilha dessa outra GND que eu fiz a interligação das duas, e vamos clicar com a bolinha do mouse novamente. Vocês podem ver que surgiu mais uma dessas vias. Então nós clicamos novamente e podem ver que ficou interligados a partir de uma nova camada. Nesse caso, nós estamos usando a camada top, que é a vermelha, e a bottom, que é a azul. Essas vias são furos que atravessam um lado ao outro da placa, permitindo a interligação dessas duas camadas. Bom, feito isso, nós terminamos o nosso layout, vimos como utilizamos as vias e as outras camadas. Aqui nós podemos utilizar... aqui nós podemos trocar as camadas que estamos trabalhando, tá vendo que ela tem essa primeira, a bottom, e podemos mudar aqui para a top. Então, terminado de fazermos as trilhas e terminado o nosso layout, nós precisaremos apagar essa parte relacionada à dimensão da placa, pois nós estamos traçando apenas um bloco de design e não construindo uma placa em si. Para isso, então, eu vim com a ferramenta Delete e vou apagar as linhas. Vocês podem ver que vai mudar de cor, vai ficar da mesma cor do meio externo. Terminado o layout e excluída a dimensão da nossa placa, nós já podemos salvá-lo como um bloco de design. Para isso, então, nós vamos vir aqui em File, vamos vir aqui em Save as Design Block. Como vocês podem ver, já apareceu o nosso schematic e o nosso layout. Aqui nós podemos colocar uma descrição, poderemos dar um new, colocar um nome. Eu chamei só de ina e velo e coloquei nome. Então nós vamos vir em Save as. Aqui já pode ver que ele fica com o formato DBL, o nosso arquivo. Eu vou chamar aqui então de ina219b, que é o modelo completo do nosso componente. Vou ver aqui em salvar. E pronto, finalizamos assim então a construção do nosso bloco de design. Bom, finalizado então de salvar o nosso bloco de design, nós vamos vir aqui em Design Blocks novamente. Podemos ver aqui que já apareceu o que nós havíamos criado. ina219b, está o layout que acabamos de fazer e o schematic. Bom, finalizamos por aqui então essa nossa segunda videoaula. Na próxima nós usaremos esse bloco de design em um projeto que iremos criar.